A exposição de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Nós somos a noiva. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês, em todo tipo de situação. Uma característica da pós-modernidade que nós estamos vivendo desde os anos 20, na Semana de Arte Moderna de São Paulo, é a multiplicação da informação, velocidade e quantidade de informações. O que nós temos hoje acumulado em dados é superior à soma de toda a informação gerada na história antes dessa era. Se você juntar todos os livros produzidos, desde que começou a escrita, toda a informação gerada em toda a história, ela não é nem uma percentagem pequena daquilo que tem disponível hoje. E a igreja sofre com isso também. Há muitas vozes. Eu li uma vez um dito que a pessoa disse que depois da web, todo mundo é escritor, todo mundo é editor. E nós temos que dizer também que hoje todo mundo é pregador. E as ideias e os pensamentos circulam por aí sem critérios, sem crivos, sem que se possa dizer, olha, isso está certo, isso está errado, vamos separar assim e assim. O que é que isso faz com a igreja? E como nós podemos lidar com isso? Eu mesmo, como pastor, me sinto numa situação bastante difícil. Às vezes que a gente sobe o púlpito mesmo da própria igreja, a gente pode perceber uma multidão de outras vozes falando junto com a gente. Porque durante a semana se escutou o cantor tal, se escutou o profeta tal, se escutou o adorador tal, se escutou o levita, não sei quem, e há tantos cargos, tantas posições, e tantas vozes. O texto de hoje vai falar de uma igreja que era sensível a essas vozes, que se deixava mudar por essas vozes. Nós vamos ver de que maneira o apóstolo Paulo lida com isso. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios para explicar uma mudança de planos numa viagem que ele pretendia fazer, uma viagem pastoral à igreja de Corinto. Estão mudando os planos, aqui estão os novos planos. Sei que tem gente que não está contente com isso,
Então o apóstolo Paulo gasta uma boa parte da carta explicando o seu novo plano de viagem e justificando, ou dizendo qual é a razão dessa mudança. Depois, como um preparativo para a próxima visita dele, ele dá instruções acerca da oferta que deveria ser preparada para quando ele chegasse ali. Oferta que era para ser destinada aos pobres de Jerusalém. E então, já no último trecho da carta, capítulos 10, 11, 12, ele vai tratar de um assunto polêmico, talvez gerado até pelo plano de visita. Havia um grupo ali que não era muito favorável a Paulo, e uma das críticas dele é que Paulo sabia ser muito boca dura, muito agressivo, muito firme, muito forte quando ele escrevia. Mas que pessoalmente ele não era lá muita coisa. Pessoalmente ele não conseguia ter a mesma facilidade de falar, de dizer, de se posicionar. E ele começa o capítulo anterior a esse com uma das instruções ou das falas mais interessantes. Ele diz porque as nossas armas, a arma que eu uso, ela não é carnal, eu uso uma arma espiritual, e essa arma é poderosa. Ele está fazendo diferença entre ele mesmo e vários outros pregadores eloquentes que a igreja de Corinto ouvia. Parece que muitos passavam por ali, era uma cidade central, atraía muita gente. E essa igreja tinha sempre, se pensarmos na igreja brasileira de hoje, sempre muitos pregadores convidados, né? Muitas conferências, muitos congressos, muitos palestrantes. E então o apóstolo Paulo termina esse capítulo anterior e começa mais 2 capítulos depois de ter dito que não, ele vai realmente falar. E quando ele estiver presente, ele vai ser mais firme ainda. E ele introduz os 2 últimos capítulos dizendo, olha, me perdoe minha insensatez. É a primeira coisa que ele diz aqui na nossa leitura. E durante 2 capítulos ele vai dizer coisas que a gente poderia imaginar que é o que ele quis classificar como insensatez. Então, como é que Paulo apresenta essa explicação de que ele vai ser firme com os crentes de Corinto? No meio desse cenário de tantos pregadores, de tantos palestrantes, de tantas informações diversas e diversificadas. E quando a gente pensa em como nós nos relacionamos com isso como igreja, para a gente já ir pensando o que é que a gente tem a ver com esse texto, eu fico pensando a quantidade imensa que a gente tem só quando a gente fala de Instagram. Todo mundo tem uma opinião. Uma das hashtags que eu assino é evangélicos. É um desastre, né? Porque todo mundo que tem uma opinião, uma ideia, bota lá hashtag evangélicos e eu recebo. E se eu pensar bem, de evangelho mesmo, nem 0,5%. Mas muita gente está ouvindo essas vozes. E aí a gente volta para Corinto e vê o apóstolo Paulo dizendo, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O texto, a palavra que o apóstolo Paulo disse, pode ser traduzida como insensatez, bem na raiz dela, ela significa sem freio. E sem freio poderia ser uma pessoa insensata, tola.
Mas como o apóstolo Paulo vai logo em seguida falar de ciúmes que ele tem da igreja, nós podemos bem pensar que essa insensatez seria bem traduzida como uma emoção forte, um sentimento forte de ciúmes pela igreja. Assim, sei que aqui nos pacificadores não deve ter ninguém que está sofrendo coisa parecida, mas algumas moças têm uns pais bem ciumentos, né? Se ela senta perto de um rapaz, o pai já chama. Já pergunta, já manda a mãe, vai lá falar com ela. Né? O apóstolo Paulo, então, pode estar dizendo, olha, me perdoem se eu sou ciumento desse jeito. Me perdoem meu ciúme. Me perdoem que eu não tenho freio. Né? Essa emoção forte, de zelo, de ciúme. Então ele pode estar se referindo mais a esse zelo excessivo do que necessariamente a uma insensatez da vaidade, da arrogância, como vários comentaristas têm apresentado. E qual é, então, essa primeira atitude que o apóstolo Paulo descreve em si mesmo e que poderia parecer ciumenta ou zelosa ou insensata? Versículo 2, ele diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então poderia parecer insensato que o apóstolo Paulo tivesse ciúme da igreja. A igreja não é dele. A igreja não pertence a ele. A igreja, na verdade, teve uma participação forte dele no início, mas depois ela contou com Apolo e outros grandes homens de Deus que passaram por lá, e parece pela carta que continuavam a passar muitos pregadores por ali. Então, essa igreja não se sente exatamente obrigada com o apóstolo Paulo. Qual é, então, o direito que o apóstolo Paulo tem de ser ciumento? E ele se posiciona sobre isso de duas maneiras. Primeiro, o ciúme que eu tenho vem de Deus. Que o apóstolo Paulo quer dizer que ele não tem ciúme ele mesmo, como se ele tivesse direito sobre a igreja. Deus é que tem ciúme da igreja e comunica esse ciúme ao apóstolo Paulo. Eu acho uma figura interessante. Vou arriscar olhar esse texto por um ângulo. Não posso dizer se o apóstolo Paulo estava dizendo isso, mas se o apóstolo Paulo se posiciona como pai da igreja e invoca o ciúme de Deus, às vezes me dá a impressão de que são dois pais aqui, o pai de Jesus e o pai da igreja, que, né, preocupados com o casamento, né? Então, o sogro e o sogro aqui. O apóstolo Paulo assume essa posição de pai, que está com ciúmes dessa moça. Ele sente ciúme como um pai que prometeu a sua filha em casamento. Aqui a gente precisa visitar um pouco a antropologia, porque um casamento, a promessa de um casamento, era feita muitas vezes até antes da filha nascer. Os pais combinavam. Se eu tiver uma filha, vai casar com seu filho. Né? E isso era sério. Uma palavra como essa dada não podia ser transgredida. Nós vemos o caso de Maria e José, não tem escape. Foi prometida. Não pode casar com outro, não pode desmanchar esse acordo. Então o apóstolo Paulo
prometeu, e eu posso imaginar o apóstolo Paulo dando à luz a igreja de Corinto, essa igreja nascendo, um crente, 2 crentes, 3 crentes, e cada vez que ele falava com Deus, ele dizia: Senhor, a igreja de Corinto vai casar com seu filho. Essa moça vai casar com seu filho. O apóstolo Paulo está trazendo essa figura de um pai que promete a filha. E agora, a honra dele manda que ele realmente apresente essa moça para o casamento, em condições de casar. E aqui nós temos, então, ele dizendo como uma virgem pura, e é preciso visitar a antropologia novamente, entender a importância da virgindade nesse momento. Não pode ser uma moça que já passou na mão de alguém, não pode ser uma moça que já teve um relacionamento, já andou com alguém, namorou com alguém. Tem que ser uma moça totalmente pura. Não vou gastar tempo explicando a importância da virgindade nessa cultura, porque é muito mais do que possivelmente algum resquício de importância que a virgindade tenha na nossa cultura. É muito importante. Então, ele precisa apresentar essa moça sem que ela seja contaminada por ninguém, sem que ela tenha andado com ninguém. O apóstolo Paulo prometeu para o pai do noivo: ela vai casar com seu filho. E agora ele precisa apresentar essa moça sem ter sido manchada, sem ter sido, de alguma forma, contaminada. Qual é a segunda atitude que o apóstolo Paulo manifesta e pode ser interpretada como ciúme, como zelo, ou, como alguns querem, como insensatez? Versículo 3. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo invoque Eva sendo enganada. Isso é um desastre do primeiro casamento que Deus fez. Eva se deixa enganar e bagunça o casamento dela e também bagunça o relacionamento dela e do marido com Deus. E quando ele fala de Eva, a gente percebe a insensatez disso, porque ele está falando de algo inevitável. Como é que se evita que Eva seja enganada? Então, como é que se evita que uma igreja termine sendo enganada? Pelo que nós vamos ver à frente, por uma pessoa eloquente, por uma conversa que parece ser muito santa, como é que se evita isso? Por isso parece uma insensatez, por isso parece aqui algo exagerado. O que receio e quero evitar é que, exatamente como Eva foi enganada pela serpente, com astúcia. Astúcia faz parte de como ele descreve o engano da igreja de Corinto. Que a mente de vocês, igreja, seja corrompida. E o termo corrompida aqui pode remeter de novo à virgem pura, porque é o antônimo. Você tem uma virgem pura e agora você tem uma mente corrompida. E se desvie de sua sincera e pura devoção para com Cristo. Essa simplicidade que tem para com Cristo. O apóstolo Paulo, então, está apresentando essa igreja como uma virgem pura, e agora ele fala de simplicidade. Sabe o que ele está descrevendo? E o que faz com que ele se sinta tão responsável? A gente precisa pensar em com que idade as moças casavam naquela época.
para entender o que é uma virgem pura. As moças casavam logo depois da primeira menstruação. Estamos falando, então, de moças que casavam com 12 anos, 13 anos, 14 anos. O apóstolo Paulo fala dessa pureza e dessa simplicidade de uma menina que pode ser enganada por uma conversa eloquente, que pode ser seduzida por uma conversa enganosa, astuta, e que, portanto, o pai já não poderá mais apresentar para o casamento em condições de se casar dentro da cultura daquela época. E graças a Deus que a gente não tem nenhuma feminista aqui para a gente criar uma polêmica enorme sobre a condição da mulher no primeiro século. Então, que evidências levam o apóstolo Paulo a apresentar a igreja dessa maneira? Quais são as características que ele viu na igreja de Corinto que fazem com que a igreja de Corinto pareça uma menina de 13 anos? Que possa ser enganada pela lábia de alguém. Versículo 4, ele diz: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Ele apresenta 3 hipóteses, não necessariamente uma lista exaustiva. São 3 exemplos. São importantes porque estabelecem categorias, temas. Então, o primeiro é a pregação de um Jesus falso. Alguém vem e descreve Jesus de uma maneira que Jesus não é. Descreve para vocês um Jesus de um jeito que Jesus, muitas vezes no nosso século, na nossa era, tem sido apresentado, que não confere com o Jesus verdadeiro. É fácil. O Jesus Papai Noel. O Jesus ativista social. Lutador dos direitos humanos. Quantos Jesus têm sido apresentados? Quantas pessoas eloquentes estão descrevendo Jesus de uma maneira que ele não é? E a igreja de Corinto estava sempre ouvindo essa mesma coisa. Um outro Jesus. Um Jesus que não é o verdadeiro. Um Jesus aqui que vai ser rival, competidor do Jesus verdadeiro. Segunda categoria é a acolhida de um espírito diferente. Difícil dizer se o apóstolo Paulo se referia a um modo de pensar ou de sentir, portanto, um espírito diferente, ou se ele se refere ao espírito. E, de qualquer maneira, quantos espíritos a igreja brasileira tem ouvido falar? E eu estou citando a igreja já nesse momento, brasileira, porque ela nos dá uma ideia do que pode ter sofrido a igreja de Corinto. E às vezes a gente ouve alguém dizendo: olha, irmão, viu?
como o Espírito Santo estava operando naquela igreja. E a gente olha e presta atenção no vídeo e não vê exatamente o Espírito agindo, vê outro Espírito. Principalmente porque o fruto deixado ali não é o fruto do Espírito. O que sobra da ação daquele tal de Espírito não é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o controle interno. Não é nenhuma dessas coisas. Antes é a confusão, é a briga, é a vaidade, é a contenda, a competição. Quantas vezes a igreja tem abraçado, tem recebido um espírito que não é o espírito do Senhor Jesus, não é o espírito do noivo. A acolhida de um evangelho diferente. Evangelho é boa notícia. Mas há muitas boas notícias nesse mundo. Se eu disser para você que você vai ficar rico, é uma boa notícia, não é? Mas é o Evangelho? Se eu disser para você que você vai ser curado de alguma enfermidade que você tem, é uma boa notícia, mas isso é o Evangelho? Não é o Evangelho. A igreja brasileira está cheia de boas notícias. E quase nenhuma delas é o Evangelho. E esse é um exemplo do que podia estar passando a igreja de Corinto. Mas o pior de tudo, não é que houvessem pregadores falando de um Jesus falso, de um espírito falso e de um evangelho falso. O pior de tudo é que essa igreja, quando ouvia essas coisas, quando recebia essas coisas, ela aceitava com fácil tolerância, com tolerância. Facilmente toleravam. O texto usa a palavra calo, do grego, para facilmente, que significa bonito. E usa a palavra ficar em pé. Isso quer dizer que a igreja sustentava essas ideias belamente. Ficavam lá bonitinhos. Não rejeitavam, não se iravam contra aquela falsidade, pelo contrário. Recebiam, suportavam belamente. Que lindo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que essa igreja parece uma garotinha, facilmente enganada por um sedutor. E então, desviada da sua simplicidade para com o noivo, desviada da sua pureza para com o noivo. E quem é que o apóstolo Paulo mostra que são os verdadeiros insensatos, se é que ele usou a palavra insensato como ironia? E como é que ele se diferencia deles? Versículo 5. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Então, Paulo usa uma ironia, chamando uma figura de linguagem. Ele chama aqueles sedutores de superapóstolos. Ele mesmo é um apóstolo. E chama esses outros de superapóstolos. Não porque eles sejam super, mas porque se acham super. Porque talvez os coríntios acham que eles são super.
E qual é o superpoder desses superapóstolos? Eles falam bem. Eles têm uma conversa boa. Eles têm uma pregação eloquente. Eles usam de argumentos convincentes. Esse é o poder deles. O apóstolo Paulo disse: olha, eu não fico para trás deles, eu não perco deles, eu não sou inferior a eles. Portanto, eu sou superior a eles. Eu estou acima deles, à frente deles. E se essa fosse uma terceira insensatez, o apóstolo Paulo a justifica novamente dizendo: porque eu tenho conhecimento. Eles têm papo, eu tenho conhecimento. Ele usa a palavra gnosis, que indica um conhecimento geral, abrangente. O apóstolo Paulo entende como o evangelho funciona, compreende o reino de Deus, entende essas coisas. E várias vezes, nos problemas da igreja, nas situações de dificuldade da igreja, ele manifestou esse conhecimento, manifestou essa sabedoria. É uma sabedoria, um conhecimento comprovado. Por isso ele é superior. Não porque ele fala melhor, não porque ele tem um discurso mais eloquente, mas porque ele conhece, ele sabe do que está falando. Impossível olhar para isso e não pensar no relato de Atos dos Apóstolos, no caso da moça vidente, e logo depois disso, quando os filhos de Cefas resolvem expulsar os demônios de alguém, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Bom, Paulo pregava de um Jesus que ele conhecia. E aqueles homens talvez até fizeram um exorcismo mais bonito, mais eloquente, mais fantástico. Tinham conversa, mas não tinham conhecimento. E o apóstolo Paulo se distingue, ele disse: eu não fico para trás porque eu tenho conhecimento, eu entendo do que eu estou falando, eu experimentei, eu conheço, eu entendo aquilo do que estou falando. O apóstolo Paulo então apresenta nessa passagem a igreja como noiva. E como em toda parábola, é preciso ver quais são os aspectos em que a igreja é uma noiva. Alguém pode querer fazer uma alegoria aqui e começar a imaginar: bom, se a igreja é uma noiva, como é o vestido dela? Bom, essa noiva aqui não está se falando de vestido. Se a igreja é uma noiva, quais serão as joias que ela usa? Não, o texto não permite você ir além daquelas características que são destacadas de uma noiva para fazer ou explicar a realidade da igreja. Que características são essas? Primeira é o pai da noiva. Então, essa parábola, a noiva tem um pai ciumento, que é o apóstolo Paulo. E como eu disse, pode ser até que ela tenha um sogro também, que é o próprio Deus, né? Deus e Paulo estão ciumentos dessa noiva. Então a gente não pode perder de vista esse aspecto aqui. Segundo, a noiva. E a noiva é apresentada a partir da ideia de uma virgem pura e simples para com seu futuro marido. Portanto, uma menina nova, simples, que poderia ser desviada pela eloquência de alguma pessoa mal intencionada. E, finalmente, o marido, que é Cristo, o noivo, não é? Ainda não o marido, mas o noivo, que é Cristo, e que aguarda o dia do casamento
quando vai receber essa noiva. A igreja é a noiva. Como noiva, ela precisa ser pura e simples. Ela não pode estar carregada de falsos evangelhos, de falso espírito. Ela não pode estar carregada de ideias complicadas. O evangelho simples, puro, é esse evangelho que deve caracterizar essa noiva. Se ela é contaminada por falsos evangelhos, por falso espírito, por falso Jesus, ela não vai servir para se casar com Jesus. A igreja é a noiva. E como noiva, ela precisa estar pura, ser simples, sem contaminações, sem exageros, sem acúmulos. Uma das coisas que acontece nos dias de hoje com o excessivo marketing que a gente tem, as pessoas competem, quem quer vender livro, quem quer vender palestra, tem que... E ainda hoje à tarde eu estava conversando se algumas teorias são tão enfeitadas que você perde o sentido delas. Porque as pessoas querem vender. Eu costumo, quando estou falando do ponto de vista de marketing, chamar isso de lipolase, né? Às vezes, quando era só o homo era só homo. Mas surgiram tantos sabões em pó. Cada um tem uma característica mais diferente. Então o homo, tadinho, precisou inventar também alguma coisa a mais para não ficar para trás. E, infelizmente, aqueles que querem vender o evangelho, com medo de competição, com medo de ficarem para trás, vão inventando, vão acumulando, vão enchendo, vão contaminando o evangelho. E essa noiva, que às vezes tende a ser meio bobinha, meio simples demais, muitas vezes vai caindo na conversa desses sedutores e vai abraçando, vai recebendo esses evangelhos contaminados, esses falsos espíritos, esses Jesus falsificados. E é isso que provoca em Deus e no verdadeiro apóstolo o ciúme. Se não pode, não dá para tolerar isso, não dá para aceitar isso. Essa noiva, eu prometi apresentá-la a Deus pura, simples, sem contaminação. Portanto, quando o apóstolo Paulo traz a figura de noiva para explicar quem é a igreja, ele está preocupado se a igreja pode manter a sua pureza e a sua simplicidade até o dia do casamento. Até o dia em que ela vai encontrar o noivo. Diante desse texto de um apóstolo que está sendo questionado acerca do seu apostolado, porque existem muitos homens mais eloquentes do que ele. E uma igreja infiel que está andando com todos esses namoradinhos, para o desespero do pai da noiva. O que ele vai dizer para o noivo? O que ele vai dizer para o sogro? Como é que ele vai apresentar pura e incontaminada essa noiva que ele prometeu?
Diante desse texto, quero convidar você a tomar uma atitude, a aplicar esse texto à sua vida, a viver esse texto. E a primeira ideia que eu quero dar para você é que nós precisamos diminuir a atenção aos superapóstolos. Precisamos parar de sermos atraídos pela eloquência de falsos apóstolos. Se aquilo que me atrai em uma pregação, em um livro, em um vídeo, é porque essa pessoa fala muito bem, eu preciso rever meus critérios, preciso rever minhas prioridades. Nós precisamos diminuir a influência desses falsos apóstolos, desses superapóstolos na igreja. E talvez você diga, eu sei quem são os superapóstolos, né? Até porque eles se intitulam de apóstolos, fica fácil. Eu vou dizer que você está enganado. Está enganada. Porque a maioria dos que se intitulam de apóstolos nem muito eloquentes não são. Há outros que até parecem muito humildes, muito sinceros, que têm uma conversa muito menos carnavalesca e que são muito mais destrutivos para a igreja. Portanto, não vamos procurar esses superapóstolos somente aonde é óbvio. Vamos ver pessoas que estão falando de coisas que nunca experimentaram. Vamos ver pessoas que estão falando de coisas que elas não conhecem, que elas não experimentaram. São pessoas que não têm uma experiência verdadeira com Deus, que não podem abrir a boca e dizerem, olha, eu estou vivendo isso, eu estou andando desse jeito, estou andando dessa forma. Pessoas que têm um evangelho idealizado, um Jesus idealizado. Às vezes isso está no excesso de teologia. Às vezes é o super teólogo, que até se acha muito humilde, mas que é uma pessoa que fala sem conhecimento. O que diferencia o pai da noiva dos sedutores por aí é o conhecimento. Portanto, nós precisamos pensar em meios de preservarmos os nossos ouvidos para não ouvirmos tanto falso evangelho, tanto falso Jesus, tanto falso espírito. E como líderes, nós precisamos também pensar em como proteger a igreja. O que você poderia fazer para proteger a sua igreja? Ou será que na sua igreja não tem ninguém ouvindo um outro evangelho, um outro Jesus? Nós precisamos aumentar a simplicidade e a pureza da nossa mente para com Cristo. Não adianta só evitar ouvir as coisas erradas, nós precisamos ouvir as coisas certas, precisamos nos encher das coisas certas. Precisamos nos encher do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Espírito, do verdadeiro Jesus. Porque o vaso vazio, daqui a pouco, vai ser cheio de alguma coisa que não deve. Pessoal aí do saneamento das cidades, da defesa civil, vive andando por aí, virando os vasos de ponta cabeça, porque se ficar um vaso vazio, enche o vaso de terra, bota alguma coisa, senão ele vai encher de coisa que não serve. A maior defesa que nós podemos ter contra um falso evangelho, um falso espírito, um falso Jesus, é nos enchermos do verdadeiro evangelho, do verdadeiro espírito, do verdadeiro Jesus. Eu preciso olhar para aqueles verdadeiros pais da igreja que podem fortalecer a igreja, que podem trazer a verdade e ouvi-los.
e estimular os crentes a que ouçam aqueles que podem transmitir a verdade. Terceira coisa que nós podemos fazer é compartilhar os ciúmes de Deus. Nós vamos repetir 1000 vezes que vocês são líderes. Não importa se você tem 14, 15, 16, 17, 20, 22 anos, você foi chamado pelo Senhor para ser luz. Iluminar sua igreja, iluminar sua família, iluminar seus colegas, iluminar outros adolescentes, iluminar outros jovens. E esse texto convida você a imitar o apóstolo Paulo e ser também um pai da igreja, preocupado em apresentar a sua igreja como uma virgem pura e simples para Deus, para Jesus. E eu queria que você juntasse a mensagem de hoje, essa também, e até o último dia, até sair daqui, esteja queimando no seu coração o desejo de ser pai da sua igreja e apresentá-la ao Senhor como uma noiva prometida. Alguns de vocês estão no louvor, na liderança do louvor, uma oportunidade de zelar por essa noiva. Outros de vocês estão no ministério infantil, uma oportunidade de zelar por essa noiva. Outros de vocês estão em diversas funções, em diversos ministérios, e quem ainda não está em algum, ache a sua função no corpo de Cristo. E quando você achar a sua função, da função onde você estiver, cuide dessa noiva, zele por essa noiva, proteja essa noiva. Ajude essa noiva a evitar as conversas sedutoras daqueles que querem enganá-la, daqueles que querem contaminá-la. Da posição onde você estiver, não importa que é um adolescente, que é um jovem, da posição em que você estiver, seja o pai da noiva. Apresente ao Senhor a sua igreja, sem mácula, sem mancha, pura. E finalmente, o segredo de igrejas saudáveis, puras, honestas, o segredo do crescimento do reino de Deus é que o Senhor possa enviar pessoas cheias de conhecimento, que às vezes nem são tão eloquentes como o apóstolo Paulo disse que não era, mas que sabem, que conhecem, que podem dizer, não somente como o apóstolo Paulo, mas também como o apóstolo João: eu sei do que eu estou falando. No início da carta de João, eu sei do que eu estou falando. Eu vi, eu experimentei, eu conheço, eu sei. Porque não é a conversa, no final das contas, que vai fazer diferença. Porque na hora das dificuldades que o apóstolo Paulo cita, em várias situações eu já comprovei o meu conhecimento. Quando for necessário, quando realmente houver perigo, houver problemas, houver dificuldades, não é eloquência, não é a conversa que vai valer a pena, é o conhecimento, é um verdadeiro conhecimento de Jesus. Por isso, encham-se desse conhecimento, conheçam a Cristo, saibam quem Ele é, saibam qual é o Espírito dEle, saibam qual é a palavra dEle, qual é a promessa dEle, qual é o Evangelho dEle. Conheçam a Cristo e vocês farão diferença na igreja de Cristo. Não é idade, não é eloquência, é o conhecimento. Se vocês forem verdadeiros amigos de Cristo, se vocês andarem com Ele, se vocês o conhecerem, vocês farão diferença e poderão apresentar a Cristo uma igreja que o agrade, pela qual Ele seja apaixonado. Essa é a palavra de Deus.
É isso que o Senhor quer dizer para você essa noite. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Amém.